Era uma tarde clara de setembro. O céu de Juiz de Fora parecia o de qualquer outra cidade brasileira num fim de campanha eleitoral. Azul lavado de primavera, misturado com calor e inquietação. Gente nas calçadas, celulares erguidos, olhos atentos. O tipo de agitação elétrica que só quem já testemunhou um candidato em campanha conhece. Mas algo ali, naquele dia 6 de setembro de 2018, parecia mais carregado que o normal. Um tipo de silêncio escondido por trás da euforia. Eu havia chegado cedo. O centro da cidade já estava cheio. Havia crianças com bandeiras, senhores aplaudindo, jovens gritando palavras de ordem. Jair Bolsonaro, à época o candidato mais polêmico das eleições, já era um fenômeno popular. As ruas se apertavam ao redor do pequeno trio elétrico improvisado. Era uma festa e uma tensão ao mesmo tempo. Eu estava ali, como sempre, no meu posto invisível, observando tudo, sentindo o peso das horas antes que elas explodissem em manchetes. Bolsonaro vinha sendo carregado nos ombros, como em tantas outras cidades. Gritava, gesticulava, acenava, parecia no auge de sua energia. À minha frente, uma senhora chorava emocionada. Do meu lado, um rapaz filmava com o celular, narrando como se fosse um jogo. A cada passo dele, a multidão se adensava. O som era abafado por gritos de apoio, buzinas, aplausos. Mas então, veio o golpe. Foi um segundo, um rasgo no tempo, um gesto quase invisível. Não houve grito, não houve explosão. Houve um colapso de som, um silêncio repentino, como se o ar tivesse sido sugado da rua. O corpo de Bolsonaro se curvou, um tremor percorreu seus braços. Seus olhos procuraram algo ou alguém. Os seguranças entraram em ação, mas por frações de segundo que pareciam eternas, ninguém entendeu o que tinha acontecido. E eu estava ali, de frente, a metros. A multidão oscilou como um corpo só. A energia mudou de euforia para choque. Gritos começaram. Primeiro isolados, depois em coro. Gritos de pavor, de ele foi ferido, foi esfaqueado, alguém fez alguma coisa. E então, o caos. Era o início de um momento que dividiria o país entre o antes e o depois. O som voltou como uma tempestade, primeiro em forma de vozes atropeladas, depois em urros. Era como se o asfalto de Juiz de Fora tivesse rachado, liberando um grito coletivo, bruto, primitivo. Pessoas começaram a correr sem saber para onde. Algumas gritavam, mataram ele, outras rezavam, outras apenas choravam. O chão tremia com o peso de centenas de passos desordenados. O corpo de Jair Bolsonaro foi puxado para dentro de um carro por seus seguranças, como se fosse um boneco de pano. Havia sangue, pouco visível naquele instante, mas presente. Era o suficiente para confirmar o que ninguém queria acreditar. O candidato à presidência do Brasil havia sido esfaqueado. Tentei me mover para o lado, acompanhar a movimentação. Vi de relance o rosto do agressor sendo contido, espremido contra o chão. A multidão queria linchá-lo ali mesmo. Havia fúria no ar. Uma raiva desgovernada, que não escolhia alvo. Era difícil dizer quem gritava mais, os que queriam socorrer o ferido ou os que queriam a cabeça do agressor. A imprensa chegou rápido, mas não mais rápido do que os celulares. Vídeos começaram a circular antes mesmo que os helicópteros alçassem voo. O Brasil inteiro viu, em minutos, o momento exato em que a lâmina tocou o corpo. Um movimento curto, quase imperceptível, mas com o peso de uma tragédia. Do outro lado da rua, vi uma senhora ajoelhada, de mãos para o céu, murmurando palavras que pareciam antigas orações. Ao lado dela, um homem com a camisa rasgada gritava: "É político, é tudo armado!" A polarização explodiu no mesmo instante. Não havia tempo para o fato, só espaço para a emoção. Em meu bloco de anotações, tremia o escrever. O Brasil parou. A faca cortou mais que carne. Cortou a narrativa da eleição, cortou famílias, cortou certezas. A cidade não era mais a mesma. Os olhares desconfiados se multiplicaram. Ninguém confiava em ninguém. A desconfiança era tão afiada quanto a lâmina que atravessou o candidato. E ainda assim, o céu permanecia azul, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso,
os carros seguiam levando Bolsonaro ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. Lá dentro, começava uma batalha invisível entre a vida e a morte, entre o homem e o símbolo. E eu, parado entre ambulâncias, gritos e câmeras, sabia que havia acabado de testemunhar o instante em que a história mudou de direção. Do lado de fora da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, a noite começou a cair. Mas ninguém foi embora. Nem os curiosos, nem os apoiadores, nem os jornalistas. Muito menos o medo. A cidade inteira havia se transformado em uma praça de vigília. Telas de celulares iluminavam rostos aflitos. Alguns seguravam bandeiras do Brasil. Outros, apenas as mãos uns dos outros. Lá dentro, a tensão era quase palpável. Jair Bolsonaro chegava em estado grave. Os médicos se movimentavam como soldados em uma guerra silenciosa. A faca havia atingido o abdômen. Havia risco de hemorragia interna, perfuração nos intestinos. Tudo era delicado. Tudo podia virar tragédia em segundos. Eu estava do lado de fora, segurando meu microfone e narrando o que podia, o que via, o que ouvia. Mas no fundo, eu sabia que ninguém naquele momento estava realmente preocupado com notícias. O Brasil inteiro estava de joelhos, esperando um desfecho. Não era mais apenas sobre Bolsonaro, era sobre o medo de ver a democracia sangrar junto com ele. Enquanto médicos costuravam o corpo ferido, o país se costurava em tensão. De norte a sul, as redes de TV abandonaram a programação. Era plantão em todos os canais. A manchete era única: atentado contra Bolsonaro. Brasileiros se reuniam nas salas de casa, em bares, nas calçadas. Choravam, rebatiam, gritavam. E com isso, o país se partia ainda mais. Para uns, Bolsonaro se tornava mártir. Para outros, ainda era vilão. Mas todos, de algum modo, sabiam. Algo tinha mudado para sempre. Lembro de ouvir o choro contido de um jovem rapaz encostado na grade do hospital. Ele não usava camiseta, mas segurava uma bandeira enrolada no pescoço. Murmurava: "Não pode ser assim, não pode ser assim." Era como se cada cidadão ali estivesse tentando proteger o que restava de sanidade nacional. A cirurgia foi longa. Horas se arrastaram. A multidão esperava. E de repente, o anúncio. Ele estava vivo. Ainda em estado grave, mas estável. Foi como se a cidade respirasse pela primeira vez desde o esfaqueamento. Pessoas se abraçaram. Algumas caíram de joelhos e rezaram. Outras apenas gritaram em alívio. Mas mesmo com o candidato salvo, o corte estava feito. E não era apenas físico. O Brasil acordaria no dia seguinte com um novo cenário político. Um país ainda mais polarizado, mais emocional, mais frágil. E naquele instante, entre sirenes, flashes e orações, eu percebi: a eleição de 2018 nunca mais seria só uma eleição. Ela seria lembrada como a eleição marcada à faca. Na manhã seguinte, o Brasil já não era o mesmo. Em todo o canto do país, o atentado contra Jair Bolsonaro se transformava em símbolo de medo, de raiva, de idolatria ou de repulsa. Cada brasileiro parecia interpretar aquele episódio com sua própria lente, como se a facada tivesse cortado não apenas o corpo de um homem, mas a identidade coletiva de uma nação inteira. Eu caminhava pelas ruas de Juiz de Fora, ainda com meu bloco de notas apertado contra o peito e o microfone desligado. Pela primeira vez em muitos anos de reportagem, não havia muito o que perguntar. O silêncio de alguns falava mais do que qualquer depoimento. Grupos se formavam nas esquinas. Alguns acendiam velas, outros colavam cartazes em muros. Mensagens como "Força Capitão" e "Não à violência política" surgiam por todo lado. Nas redes sociais, o episódio explodia. Vídeos, memes, análises, teorias. Uns chamavam Adélio de agente isolado, outros falavam em conspiração. E a cada minuto, o país mergulhava mais fundo num poço de desconfiança e divisão.
A recuperação de Bolsonaro foi acompanhada como se fosse uma partida decisiva de Copa do Mundo. Cada boletim médico virava manchete, cada palavra dita do hospital era dissecada, compartilhada, transformada em arma política. O atentado, que deveria unir em torno da condenação à violência, acabou acentuando ainda mais a polarização. Havia quem visse Bolsonaro como o salvador que resistiu à morte. Havia quem suspeitasse, sem provas, de armação. E havia quem apenas temesse que a democracia estivesse se esvaindo por entre os dedos. Na época, lembro de ouvir um senhor em frente ao hospital dizendo: "Mesmo que ele sobreviva, o Brasil saiu ferido. Essa ferida vai demorar para fechar." E ele estava certo. A facada mudou o rumo das eleições, mudou o discurso, o clima, o tom do país. Bolsonaro, agora candidato hospitalizado, passou a ter uma presença ainda mais forte, mesmo ausente dos debates, mesmo afastado fisicamente da campanha. Sua imagem, frágil e resistindo à morte, foi usada como força, e foi justamente essa imagem que o projetou com mais intensidade à vitória. Mas a maior marca não foi política, foi emocional. O Brasil do dia 7 de setembro de 2018 acordou dividido, assustado, inflamado, com um nó na garganta que, em muitos aspectos, ainda não foi desfeito até hoje. E enquanto o país tentava compreender o que tinha acontecido, eu, o repórter do Tempo, fiquei ali, testemunha de mais um capítulo de nossa história que, infelizmente, não será esquecido tão cedo. Porque há dias em que a democracia sangra em praça pública, e nós, como nação, temos que aprender a estancar essa dor, antes que ela se torne permanente.